Olá, telespectadores da TV Pantanal e internautas que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Sejam muito bem-vindos ao Nossa República, o seu programa de entrevistas que ilumina os debates da nossa semana. Eu sou Mauro Camargo e tenho o prazer de conduzir mais uma conversa essencial para entendermos os rumos do nosso Estado e do nosso país. E hoje, para começar a semana com chave de ouro, recebemos uma figura de destaque no cenário econômico e político de Mato Grosso. Professor de economia da Unemat, com uma visão estratégica, como assessor da presidência do Tribunal de Contas do Estado, ele já liderou a Secretaria de Ciência e Tecnologia no governo Mauro Mendes e atuou diretamente no Ministério da Agricultura sob o comando do ministro Carlos Fávaro, um intelectual premiado, vencedor do prestigiado Prêmio Celso Furtado em 2019 e autor de uma obra fundamental sobre a economia do agronegócio brasileiro, que inclusive integra o acervo da renomada Universidade de Harvard. Fique ligado, Nossa República está aqui na TV Pantanal, canal 22, toda segunda-feira às 7h30 da manhã. E logo depois fica disponível para você assistir e compartilhar no nosso canal do YouTube e no site nossarepublica.com.br. Professor Maurício Munhoz, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar contigo, Mauro, desde a última entrevista da gente, que repercute bastante, né, aqui no meio politizado de Cuiabá, do Estado. Eu agradeço muito pela oportunidade. Mas isso é mérito seu, que tem muito conteúdo. Então é bacana quando você participa das entrevistas, também rende muito, porque você tem um conteúdo muito qualificado. Eu queria conversar com você. Você é professor de economia, tem livro premiado por conta dessa visão econômica sua. E eu queria saber o seguinte: tem um assunto que está mobilizando o mundo inteiro, que é o tarifaço lá do presidente Trump nos Estados Unidos. Quer dizer, essa guerra comercial que se iniciou com atitudes de tarifar os diversos países, né? E eu queria saber o seguinte: esse protecionismo do Trump vai dar resultado para os Estados Unidos, no sentido de aquecer as indústrias americanas, ou você acha que isso vai ser um problema para o presidente americano? Bom, Mauro, eu tenho uma visão um pouco diferenciada do que eu estou vendo por aí, porque eu imagino que por trás do Trump tem uma equipe muito qualificada. Eu imagino ali os professores do MIT, os professores de Harvard, que ele tem até batido em Harvard, né? Mas ele tem na equipe dele uma equipe assim, que sabe pensar muito bem em economia e também geopolítica. Então, quando ele toma uma atitude desta, eu não vejo ali simplesmente o Trump tomando iniciativas ao léu. É feito um planejamento, a pensar nas consequências, né, em níveis 1, 2, 3, 4, 5, é típico, né, do planejamento norte-americano. Então, assim, foi uma estratégia pensada para equilibrar, pelo menos, o déficit comercial que os Estados Unidos têm. Eles têm o chamado déficit triplo, né, orçamentário, comercial, o fiscal. Então, assim, é uma estratégia que, aparentemente, inclusive, tem dado certo. Situando o capítulo China, todos os países falaram, vamos negociar. A gente topa negociar. E é tipo assim, né? Eles falam, vou te tarifar em 20, era 2, vou pular para 20, e de repente, na negociação, cai para 10. Puxa vida, que bom, né? Era 2, ficou para 10 e os países vão entender que é bom. Porque, de fato, perdeu o mercado americano, né? E o Trump e a equipe dele tem essa consciência, né, que é o maior mercado ainda, né, em termos de consumo do mundo, apesar de a população não ser a maior. Muito Você acha que foi só uma estratégia de negociação, então? Põe a tarifa lá em 25%, 30%, dependendo do país, e aí agora reduz para 10%, mantém só a China.
A China, que é o grande adversário comercial, segundo. E eu acho meio estranho, Maurício, eu até entendo, tem um problema ideológico que move essa disputa, né? Mas move também comercial. Mas o que eu acho muito estranho é que a maioria dos produtos americanos, a grande parte dos produtos tecnológicos dos Estados Unidos, eu vou pegar só um exemplo, que é o iPhone, é fabricado na China, né? É montado na China, enfim, porque lá a mão de obra é bem mais em conta do que a mão de obra americana. E aí fica essa guerra que a gente não sabe aonde que vai terminar. Eu queria ter essa noção. Isso prejudica o Brasil, porque a gente teve aí, semana passada, alguns dias atrás, a China dobrou a compra de soja do Brasil, o que para o Brasil é muito bom, né? Aquilo que foi taxado lá para os Estados Unidos, ele dobrou a compra de soja, para não comprar dos Estados Unidos. Isso vai nos ajudar ou não? Como é que é isso? O lugar comum leva a crer que sim. Mas olha, primeiro, com relação ao iPhone, né? Não sei se você sabia, nós estamos fabricando iPhone aqui no Brasil também, em Jundiaí. Tem uma unidade de fabricação ali. É a ideia, né, da Apple de expandir para outros países, para não ficar tão dependente daqueles países, não só da China, tem mais países que produzem, mas a China é o principal produtor mesmo. Quer dizer, faz a montagem, né, das peças, porque o grosso mesmo fica no Vale do Silício lá. Mas com relação a as consequências para o Brasil, primeiro que os Estados Unidos ainda é um país agrícola, um país muito agrícola, né, e muito dependente da agricultura. Eu não consigo imaginar que o Trump tomou uma atitude que vai colocar em xeque toda a estrutura produtiva da soja, por exemplo, da China, dos Estados Unidos. Eu vejo, Mauro, mais como aquele mise-en-scène da Guerra Fria, né? Olha, tem uma bomba atômica, eu também tenho uma bomba atômica. Eu vou disparar uma contra você, você vai disparar uma contra mim. Então, as negociações sempre ocorreram, né, para evitar uma guerra efetiva, né? Então, é o que parece que está acontecendo. Os chineses têm plena consciência da dependência que eles têm da economia dos Estados Unidos, e vice-versa. Mas daí, imaginar... A respeito disso, só para não passar batido, eu li, alguns dias atrás, no New York Times, a Associação dos Produtores de Soja, lá dos Estados Unidos, se posicionando exatamente no sentido de que eles vão perder espaço para o Brasil. Já tem uma dificuldade, porque o Brasil entra muito bem na China, né, nos países asiáticos, e concorre com a soja americana. E a avaliação da associação, que representa os produtores de soja americanos, tem uma avaliação de que isso vai trazer um prejuízo gravíssimo, que o Brasil vai ser o grande beneficiário desse tarifaço sobre a China. É o que o lugar comum, é o que parece a todos nós o mais lógico, né? Se a China parar de importar, os Estados Unidos vão vender para quem? Né? E a China vai comprar de quem? Mas aí tudo tem que ser visto melhor, né? Por exemplo, se a gente passar a vender mais soja ainda do que já vendemos para a China, vai provocar uma inflação, porque a gente vai deixar de fornecer a soja para o mercado interno, né? Então você imagina as consequências disso. O Brasil, nem tudo são flores, né? O Brasil não tem condições, assim, a curto prazo, de fornecer mais soja para os Estados Unidos. Nós estamos no limite, né, da produção, uma parte fica no mercado interno, outra vai para o mercado externo. Então, dobrar não é nem possível, né? Mas assim, eu quero reafirmar isso que você colocou. A tendência, o mais lógico, parece a todos nós, é que isso vai acontecer. A China para, né, e os Estados Unidos faz a retaliação de um lado, outro do outro, e para de comprar, e vão comprar da gente, da Argentina, e são quem? Os únicos países que têm como fornecer. Mas eu não consigo ver essa simplicidade, assim, não consigo imaginar que as coisas vão ser tão simples. E também não consigo imaginar que a equipe do Trump não previu isso. E a catástrofe que vai provocar na economia americana se toda aquela soja produzida lá não tiver para onde ir, né? Então, assim, imagino
que tudo isso está sendo muito bem pensado. E daí tem um detalhe que está sendo muito pouco falado, é o jogo das moedas, né? Os Estados Unidos, ele tem condições de emitir dólar, tudo bem. Mas a China também tem condições de emitir mais a moeda local, o renminbi, o yuan, né? Então, essa emissão, por exemplo, de moeda dá um fôlego. Quem tem mais fôlego para ficar emitindo moeda e aguentar as pancadas, se for para essa guerra? A China tem, por exemplo, eu estou colocando vários fatores aí só para refletir, porque eu quero dizer que as coisas... Não, mas isso é importante para a gente entender aonde que pode respingar aqui, principalmente em Mato Grosso, mas nós vamos chegar lá. Sim, desculpa, antes, só para concluir, além das moedas, tem a dívida, né, que a China ela é detentora de uma grande parte das dívidas americanas, dos títulos públicos americanos, né, dos bonds americanos. Então, se a China resolver fazer um ataque especulativo, por exemplo, nos Estados Unidos, falar, queremos resgatar tudo isso aqui, olha a hecatombe que dá nos Estados Unidos. Então, assim, é um jogo assim, muito de gigante. Não é tão simples assim, vou parar de comprar de um lado, vou parar de vender de outro. E se a China, por exemplo, tentar esse ataque especulativo de vamos resgatar, e os Estados Unidos falar assim, não vão pagar, é um calote americano. Então, veja, eu tenho também, assim como você, tem lido jornais americanos, e no Wall Street Journal, que me parece tem comentado melhor esse assunto, todos esses aspectos estão sendo debatidos, né? Não é assim, não é só falar, eu vou parar, tem muita coisa por trás do que eles entendem, então eles estão em negociação paralela para diminuir esse efeito, né? Mas é evidente que os Estados Unidos acabam ganhando um pouco, porque a relação deles hoje com a China é muito deficitária, então é nisso que eles estão apostando, e eu estou acreditando que eles estão apostando certo, pelo ponto de vista deles, né? O que a gente observa, Maurício, eu não sei se você concorda, é que se é um jogo de negociação, uma queda de braço de negociação para ver quem cede, quem não cede, a gente observa a China muito firme também no discurso, falando que não vai ceder, que se quiser manter, vai manter, nós vão encontrar o caminho, ou já tem o caminho, enfim. Até porque o mercado da China é gigantesco, né? Tem um espaço aí para trabalhar o mercado interno deles. Enfim, tem toda uma série de fatores, como você bem elencou. A questão da moeda, que já está sendo colocada em prática, a moeda digital, que já está sendo colocada em prática na China. Enfim, de que maneira isso tudo, independente de quem vai ganhar essa guerra, de que maneira isso pode ou vai nos afetar nos próximos 2, 3 anos, enquanto permanecer esse clima de disputa, de tarifa, etc. Bom, um eventual aumento na produção, quer dizer, da exportação de soja, pode perder os efeitos se continuar acontecendo o que aconteceu hoje, uma desvalorização do dólar, por conta de uma fala do presidente com relação ao presidente do Banco Central Americano, do Fed. O dólar perdeu valor, e quando o dólar perde valor, nossas exportações também perdem valor. Um indicativo para mim de que a China ainda aposta numa conciliação é que os negócios continuam sendo na Bolsa de Chicago. Se a China quisesse sair dessa dependência americana, eles poderiam incentivar a comprar na nossa Bolsa de Mercadorias e Futuros aqui de São Paulo. Mas não, eles continuam na Bolsa de Chicago. São coisas assim que ninguém percebe, mas significa que não mudou tanto, né? As coisas ainda continuam no velho padrão. Se está sendo comprado e o preço está sendo definido lá na Bolsa de Chicago, lá dentro dos Estados Unidos, é claro que o governo não tem interferência a rigor, o governo americano na Bolsa de Chicago, é o mercado, mas é lá, e é dólar, né, a referência. Então, assim, é muito difícil a gente concluir aqui, o Brasil vai ganhar muito porque vai aumentar as exportações, né? Então, já acabei de citar, se o dólar cai, se o dólar perde valor... Não ganha tanto assim, né? Acabou. Então, assim, não é muito simples para a gente entender, eu não consigo imaginar o que eles planejaram, qual que é o plano original do Trump com a equipe dele. E eu repito, tem uma equipe muito forte por trás dele, né? O presidente americano, ele não senta numa cadeira assim, lógico, ele faz uma mise-en-scène, ele ganha a eleição
com isso, mas um presidente lá, ele tem por trás dele uma estrutura de pensamento muito organizada, né? E eles perceberam que eles estão em derrocadas, né? Industrial e diversas outras. Então eles estão com uma ação. O Great America Again é recuperar, né, as forças de negociação dos Estados Unidos. Então é nisso que eles estão apostando. Então não dá para garantir assim que o Brasil vai ganhar, que o Mato Grosso vai ganhar pelo aumento das exportações, porque tem diversas consequências. Isso aqui é a inflação, né? Se a gente começar a exportar em carne, cara, a gente está abrindo mercado no Brasil, no mundo para carne, né? O que vai acontecer com a carne nossa aqui? A carne que viria para o mercado interno vai para exportação, dolariza cada vez mais, vira uma commodity cada vez mais dolarizada e o preço da carne aumenta aqui. Por isso que já é um problema, né? Já é um problema. A picanha, por exemplo, está inacessível, né, para muita gente por conta disso, especialmente. Né? Então, assim, não é simples, tá? Eu só quero dizer isso. Na minha cabeça, eu não consigo enxergar as coisas assim com muita simplicidade, as consequências disso aí. Tudo pode acontecer mesmo e depende muito do que eles estão planejando, cara. Isso que eu não sei. Ninguém, na verdade, sabe o que está por trás do plano. Tem algo por trás desse comportamento aí do presidente Trump. E eu queria saber o seguinte: primeiro, se as exportações, você já falou de uma consequência que a exportação de soja para a China dobrar, nós vamos ter problema de inflação no Brasil, porque reduz a produção para a industrialização local, né? Dentro do país, para a comercialização dentro do Brasil. E aí aumenta, obviamente, o preço da soja e aí todos os seus derivados, né? O óleo de soja, a margarina, etc, etc. Isso provoca mais inflação. Essa é uma situação. Mas eu vi uma declaração do governador Mauro Mendes que fala, não, o Mato Grosso vai superar essa dificuldade, não vai sofrer com isso e nós vamos ganhar com isso. Quer dizer, uma visão mais otimista. Você acha que tem motivo para o governador ter essa posição mais otimista? Pois tudo leva a crer que sim, né? Como eu disse, o lugar comum, o pensamento mais lógico é que sim, a gente vai exportar mais, né? As exportações aqui dão dinâmica para a economia e tal. Então, a princípio, sim. Né? Agora, eu apontei dois fatores aqui. Às vezes aumenta em 20% a nossa exportação e cai 30% o dólar, então já não compensou. Né? E a inflação, que não afeta, no primeiro momento, os cofres do governo, mas afeta a vida cotidiana da gente. Né? Então, assim, o fato é que a gente está vendo algo muito inédito, né? Que não tem na história mundial algo desse tipo. Né? E eu só queria lembrar aqui um outro fator também que possivelmente está por trás dessa iniciativa do governo Trump, que é desestabilizar o BRICS. Né? O BRICS o BRICS andou falando em emitir moeda própria, e a grande força que resiste ainda aos americanos são a emissão da moeda, o dólar, né? Que eles podem emitir do jeito que eles querem. E o BRICS começou a ameaçar nessa hegemonia. Então, quando eles fazem essa ação, pode estar querendo estabilizar o BRICS. E eu lembro que a Rússia está preservada, né, no Trump. Inclusive, não recebeu nenhum tarifaço lá. Mas é porque está no embargo. Mas, poxa, eles estão muito preservados nessas ações todas do Trump, inclusive na guerra ali com a Ucrânia. Então, talvez seja uma ação para estabelecer por trás, né, seja um dos aspectos. Eu estou dizendo sempre talvez, porque ninguém sabe. Não vai ser uma sala fechada isso, nem os jornalistas americanos tiveram acesso, nem eles sabem o que está acontecendo. Tá, então, assim, prever consequências... Porque essa posição sua, Maurício, desculpa interromper, mas essa posição sua, essa sua desconfiança, ela tem sentido, claro, né? Mas não é algo que está sendo externado nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem na grande imprensa, enfim... Há uma visão no geral, uma visão de que tudo isso está mudando o cenário econômico mundial, a correlação política e de forças, e que pode afetar o dólar e mudar o dólar, deixar de ser âncora dos negócios internacionais, para surgir. E aí você fala dos BRICS, que são essa união desses países falando uma linguagem mais próxima.
E aí, estrategicamente, os Estados Unidos tentando preservar a Rússia, que é o R do BRICS, né? No sentido de talvez quebrar, de alguma maneira, reduzir a força dos BRICS. É isso, mais ou menos? Eu imagino que essa seja uma das motivações para esse plano. Tá? E, de fato, eles estão conseguindo, né, aquela euforia do BRICS, que estava há poucos meses, já diminuiu. Né? A China está mais preocupada em sobreviver e a Rússia está mais preocupada em tirar proveito disso tudo. Assim como nós, o que nós estamos discutindo aqui? Qual o proveito que nós vamos tirar disso? Né? Então, o Brasil, o governo pragmático do Lula, também está muito preocupado com isso e já tirou o foco do BRICS. Né? Então, se for essa uma das intenções, está dando certo, porque desestabilizou o BRICS. Se for essa intenção aumentar a relação com os países, também está dando certo, porque todos os países concordaram em negociar, pelo menos com o conhecimento que nós temos. No Brasil, sim, certamente, o Brasil já topou negociar, né? Tirando a China, todo mundo concordou. Então, como eu disse, já melhorou a relação comercial, as alíquotas aumentaram, embora não seja o pedido inicial do Trump, mas ele aumentou o que era. Que nem aquelas liquidações, né, Black Friday. Compre, mas você está pagando mais caro do que era, mas imaginando que está menos. Você acaba se conformando. É isso. Os Estados Unidos falou assim, vamos mostrar nossa força. Nós temos essa força. Então o Trump está colocando isso em prática. É evidente que eu posso estar errado, e eu estou considerando aqui que é apenas uma hipótese, mas eu quero dizer que todo mundo trabalha com hipótese aqui. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, né? Inclusive lá, você falou que os americanos não estão citando isso, eu tenho lido diariamente os jornais americanos e, de fato, esse assunto, o Wall Street tem falado sobre isso, mas pouco, porque não parece ser o principal. Todo mundo imagina que o Trump está sendo um louco que está jogando tudo para conquistar um espaço na base da porrada, na base da força, né? E eu não consigo ver assim, porque lá por trás dele tem uma estrutura Que tem muito muita forte. coisa a perder numa queda de braço assim também. Assim como tem a ganhar, tem a perder, né? Tem um risco. Eu vou repetir a estruturação da agricultura americana. Se a China parar de comprar soja dos Estados Unidos, o que eles vão fazer com aquele monte de soja? Vai Não tem para onde entrar em vender. Não, entra em bancarrota a agricultura americana, que é ainda um país, os Estados Unidos é um país agrícola, acima de tudo. Tá? Então, assim, quebra os Estados Unidos, você imagina, né? O que vai acontecer. E não é só a soja, os outros cotton belts, todos eles acabam tendo consequência, porque quem planta soja vai começar a plantar milho. Olha a bagunça que vai virar lá naquele país. Eu não consigo imaginar isso aí. Então, talvez uma associação, a ProSoja deles lá, tenha se manifestado com preocupação, mas os Estados Unidos tá mantendo, né? O Trump está mantendo o mise-en-scène, né? Falando, deixa o pessoal se assustar, mas tem algo por trás disso. Eu vi uma hora, com uma negociação grande, por exemplo, duas empresas grandes negociando, né? Eles são muito frios, né? Olha, eu quero comprar a JBS, querendo comprar a Marfrig. Entre eles, a negociação é muito dura, o cara faz uma oferta, outro recusa friamente, mas por trás dele tem a intenção de aceitar a parte, melhorar. É o que está acontecendo entre a China e os Estados Unidos, porque todos fazem projeção das consequências, né? Embora para a China, imagino, eles não conseguiam prever que o Trump teria coragem de fazer tudo isso. Então eles não conseguiam prever exatamente isso, mas eles têm contingência, eles têm planos de contingência lá para tudo. Mas, ok, mas a China também não é despreparada, não é à toa que é a segunda maior economia do mundo e tem se estruturado cada vez mais e está presente em cada vez um número maior de mercados, né? O Brasil está assistindo, por exemplo, a invasão de carros chineses com alta tecnologia, enfim, uma qualidade acima da média, e a China vem se consolidando em diversas áreas, né? A dificuldade da China é exatamente a produção de alimentos, né? Essa é a maior dificuldade, que é a maior facilidade nossa, né? Mas eu queria saber o seguinte, vamos tentar visualizar aqui, você falou da carne, por exemplo. Nós temos aqui em Mato Grosso, eu estou tentando focar aqui em Mato Grosso,
porque o Mato Grosso é essencialmente agrícola, né? Nós não temos grandes indústrias, a industrialização do Estado está começando, enfim. E essa mudança, quer dizer, houve uma quebra de paradigma em relação ao multilateralismo econômico. A gente tem uma situação nova no mundo inteiro. Pode ser que daqui a pouco se isole a China, mas eu acho pouco provável, pela força econômica da China, né? Esse isolamento não condiz. Você citou os BRICS, né? Tirando o Brasil, os outros países todos dos BRICS, eles estão mais próximos, tem um grande contingente de população, enfim, também tem grandes necessidades, né, de produção, e não são grandes produtores, caso da Índia, por exemplo, né, de grãos e fibras. E aí? Tem possibilidade de os Estados Unidos levarem uma invertida? Quer dizer, eu estou entendendo o seu argumento, né? Estou entendendo o seu argumento no sentido de, olha, não pode ser só isso. E é verdade, é difícil a gente acreditar que está se fazendo isso com todos os riscos, mas o mais provável é que todos esses riscos sejam absolutamente calculados, né? Com um propósito, com um plano A, B, C, D, enfim, né? Mas que há um problema de credibilidade hoje em relação aos Estados Unidos, é evidente que mudou as regras do jogo de uma vez por todas, né? Não sei se isso volta à normalidade. Queria entender aí como é que você pensa, o que você pensa sobre isso. O capitalismo é muito de zona de conforto, né? Ele trabalha muito com normalidade, ele gosta da normalidade, né? E ações eventuais, assim como as guerras, para dinamizar a economia, tal. E talvez seja isso que o Trump falou, vamos, nós todo mundo está muito tranquilo aqui, vamos dar uma sacudida ali, né? Mas assim, a pergunta que você me fez no começo, se aqui nessa sessão, é que se os Estados Unidos podem levar uma invertida, né? Bom, se ele postergar essa briga, tá, e a China, por exemplo, resolver parar de comprar, por exemplo, fez uma ação, não vamos querer mais os Boeings. Você imagina, né, a indústria da Boeing ali, como que não vai sentir isso? E a pressão que não vai para o Trump em cima disso. Eles devem ter uma ligação, de alguma maneira, muito próxima, né? Claro. E daí a pressão. Então, começou ali. Daí os produtores de soja, olha aqui, outra pressão. E vai se estender essa pressão. Se a China resolveu bancar e se a briga for perpetuada, que eu não acredito, eu repito aqui, eu acho que essa conciliação já está em andamento. Né? Mas se houver essa briga, os Estados Unidos vai sofrer uma invertida, mas a China também vai sofrer uma invertida. E todos nós vamos sofrer uma invertida, porque daí o medo da recessão mundial, ela que é o que mais se fala agora, né? Nesse risco. Desse risco, mas assim, imagina, o Trump induzia uma recessão mundial. A última recessão mundial desse tamanho foi a quebra da Bolsa de 29, né? Mas ali não foi induzida, foram fatores externos que ocorreram. E desde então o mundo se prepara para evitar uma novo hecatombe igual daquele tipo lá. Então você imagina o Trump falar, vou induzir uma nova crise, uma recessão mundial. Puxa, as recessões mundiais elas são muito catastróficas, né? Desemprego em massa, suicídios, o mundo vira assim uma nuvem negra, pesada, que destrói as sociedades. E todo mundo sabe disso. Então, o mundo se preparou desde então para evitar isso. Então, agora o Trump vai induzir isso. Por isso que eu estou dizendo. Está sendo feito uma contingência para se evitar isso, né? Para que isso não aconteça. Essa é a perspectiva minha, é o que me parece mais razoável para se imaginar. Você acha possível que o Brasil acabe tomando partido? Porque hoje a diplomacia brasileira está, como você bem citou no primeiro bloco, está disposta à negociação, está trabalhando a negociação, né? Mas, ao mesmo tempo, está abrindo novos mercados, China, Vietnã, não sei o quê, Tailândia, estão trabalhando a abertura de novos mercados, também se preparando por uma situação
em relação a isso. E os Estados Unidos não compra soja brasileira, mas compra aço, compra, né? E está taxando, aliás, está taxando duramente também esses produtos que são exportados pelo Brasil. Eu queria saber o seguinte, nesse jogo, quer dizer, o Brasil só perde ou tem a possibilidade de ganhar? Eu já entendi que a história da inflação, já entendi a história da queda do valor do dólar, que realmente é uma preocupação grande para quem vive de commodity, né? Para quem importa é bom, mas para quem exporta é muito ruim. Então, tem diversos cenários, né? Por exemplo, eu disse aqui que a Apple está começando a fabricar o iPhone aqui em Jundiaí. Então, num cenário, os Estados Unidos não vai simplesmente voltar ao tempo do Neandertal, né? Eles, mesmo que eles levem um revés, eles vão se reorganizar, até plano B, C, D. A Apple, por exemplo, se fechar a fronteira econômica com a China, eles já estão procurando o Brasil, como disse, para fabricar aqui, são alternativas, né? Então essa é uma forma. No Mato Grosso também, o Mato Grosso, pelo complexo industrial do agronegócio, a gente pode abrigar aqui diversas indústrias ligadas ao agronegócio numa derrocada da economia americana e no fortalecimento do BRICS. Tá? Por exemplo, equipamentos de irrigação que os Estados Unidos lidera através das empresas como a Vale e tal, eles estão se instalando no Brasil e o mercado aqui do Mato Grosso é muito grande, eles podem se instalar aqui também. O que eu quero dizer com isso? A gente pode, mas é uma hipótese, né? É um cenário de a gente pode aproveitar essa crise para industrializar o Brasil. É uma das formas da gente ganhar. A gente criar aqui um momento... De acelerar esse processo da agroindustrialização, por exemplo, né? É possível. Há essa insegurança, porque não se industrializa aqui de um ano para o outro, né? No volume que precisaria. Qual que é a sua avaliação dessa vertente, dessa visão sobre o Mato Grosso? A divisão internacional do trabalho, né, fala assim, soja para a China tem que ser in natura. Então nós vendemos in natura, os Estados Unidos vendem in natura. Então, uma mudança radical, né, na organização, como está acontecendo agora, se acontecer, né, pode significar a China dizer assim, tá bom, a gente vai comprar soja de vocês, agora a gente aceita uma parte industrializada. Pode ser uma consequência, tá? Se eles tirarem os Estados Unidos como player, eles não vão ter de onde comprar, porque ainda não... Eles estão tentando incentivar outros países a produzir soja, mas ainda não tem, estão dependentes demais. Então eles podem falar assim, bom, já que não vão comprar mais dos Estados Unidos, o Brasil pode falar assim, a gente vai vender para você, mas uma parte vai ser industrializada. Então eu estou citando aqui uma possível oportunidade, tá? Que esse movimento, essa mudança tão radical no padrão de uma hora para outra pode significar. Se o Brasil tiver essa desenvoltura, porque a soja, você colocou muito bem, alimento é um problema grave para os chineses, eles precisam disso, né? Então a gente pode negociar com isso. Olha, a gente vai vender para vocês, só que isso vai provocar inflação no país, passe a comprar uma parte industrializada nossa aqui. A China vai aceitar. Provavelmente, né? É uma hipótese. Então, além disso, a gente pode trazer para cá uma grande parte do complexo industrial do agronegócio, como as máquinas para produção agrícola. Né? A John Deere, por exemplo, a New Holland, vendem muito aqui no Mato Grosso. Tá? É um mundo à parte para eles. Mas não industrializam aqui. Né? Industrializam lá nos Estados Unidos, montam uma parte, ali em São Paulo, Minas Gerais, mas a gente pode aproveitar também, nesse momento, diante dessa nova divisão internacional do trabalho, trazer para cá mais industrialização. Por quê, Mauro? Se a gente aproveitar esse momento só para vender mais soja para a China, vamos imaginar que aconteça essa guerra, tá? A China para de comprar os Estados Unidos, a gente só vender mais soja, tá? Não resolve o problema do Estado, né? Não resolve para médio e curto prazo. A gente vai continuar simplesmente produtor primário. Tá? E correndo risco de nem compensar pela queda do dólar, pela inflação que provoca. Então, nessa negociação, se ocorrer, nós temos que tirar proveito disso. É claro que o governo do Mato Grosso não tem esse poder de barganha, mas o governo brasileiro tem. Né, de chegar lá e falar, olha, não, a gente vai mudar então as nossas negociações aqui. É momento para isso. E imagino que já esteja se pensando isso no governo brasileiro. Né?
Porque não só sair vendendo no Brasil, ampliar mercado de carne, por exemplo, do jeito que está, que tem piorado a nossa economia interna. Tá? Eu vou repetir, Mato Grosso é o maior produtor de gado do Brasil, e a carne aqui está muito cara. Está muito cara a carne aqui. Impressionante como a carne aqui está cara. Tem um site aí, não lembro o nome agora, que faz comparação do preço das coisas no mundo inteiro. Você compara cidade com cidade. O preço da carne aqui no Mato Grosso, o maior produtor de carne do mundo, né, talvez em termos de estado, assim, é maior do que a maioria das cidades do mundo. Tá? Só perde lá para a Suíça. Então, é uma incongruência muito grande. Né? Então, a gente teria que aproveitar esse momento para capitalizar mais, tornar a economia mais complexa um pouco. Né? A gente tem esse problema de não ter industrialização no Estado e vender commodities, carne, a soja, algodão. O milho ainda está tendo um valor agregado importante, que é com o etanol, com a produção de etanol, biocombustível. É um caminho que eu acho que Mato Grosso vai se consolidar para aproveitar a sua produção primária. Mas, de qualquer maneira, esse modelo econômico de Mato Grosso é extremamente concentrador, né? O governo investe muito em logística, investe muito na possibilidade do Estado ter essa produção exportada, isso, aos poucos, a agroindustrialização gerar mais impostos e gerar mais empregos, etc., que é um processo natural da industrialização. A produção primária não faz isso, né? Ela é extremamente concentradora. Será que não é hora de dar uma virada antes da reforma tributária passar a vigorar? Porque essa reforma tributária também pode afetar gravemente Mato Grosso. Ou eu estou enganado? Bom, primeiro dizer que sim, a reforma tributária tem alguns riscos para o Mato Grosso. Eu vi um estudo que o Galo apresentou, muito sério, que um grande risco é a criação ali de um fundo, né, que vai incentivar o fundo de desenvolvimento, mas esse fundo ele vai desenvolver mais o Sudeste, que já é desenvolvido. Né? Então, o poder de atrair empresas através dos incentivos fiscais vai acabar, etc. Então, a gente está sob risco mesmo da reforma tributária, sem dúvida. Então, é preciso que o Estado se esforce um pouco mais para mudar o perfil, sim. Você tem toda a razão. A matriz econômica nossa aqui ainda é muito pouco industrializada, né? Embora o milho, através do etanol de milho, tem produzido diversas usinas aí, o DDG, essas coisas, através do milho, tem melhorado nossa industrialização um pouco. E algumas regiões do estado, como Sorriso, o município de Sorriso, o município de Primavera do Leste, hoje são municípios com economias complexas, não são apenas primárias, ou seja, tem comércio, serviço e indústria lá, mais forte até do que a própria agricultura hoje em dia. Então, é uma boa notícia, né? Coisas que a gente não via há pouco tempo atrás, mas é preciso ampliar isso. O Estado é muito maior do que isso, continua muito desigual, né? E muito concentrador. Esse modus operandi da nossa economia agrícola concentra demais, é um Estado de latifúndios, né? A produção agrícola mundial não é de latifúndios, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina são pequenas propriedades, na Rússia, na China, Estados Unidos são pequenas propriedades, aqui não, Mato Grosso são grandes propriedades, o que concentra, né? E, então é isso. Mas assim, há outras atividades econômicas que poderiam ser incentivadas, especialmente a economia do verde, que talvez seja um momento, inclusive nessa mudança de padrão da economia mundial, e a China está pensando nisso. Eu participei semana passada de um seminário, como a China pensa o meio ambiente, né? Eles estão investindo também na compra de carbono. Então o Brasil, o Mato Grosso, a venda, né, de produtos ambientais, de carbono, pode ser uma grande alternativa para a gente mudar a nossa matriz econômica aqui, e talvez seja o momento. Né? Olha a China, você falou que o Brasil vai para algum lado nessa briga, o Brasil vai para o lado dos Estados Unidos, da China. Eu acho que não, ele vai ser pragmático, mas se em algum momento for necessário, ele pode negociar, assim como pode negociar fases industriais aqui, ele pode negociar um comércio da economia do verde, por exemplo, que é uma grande riqueza nossa aqui, né? A gente vender, por exemplo, essa nossa riqueza ambiental, capital ambiental que está preservado aqui. Isso é uma coisa que a gente ouve falar, tenho certeza você igual eu, desde que a gente não tinha cabelo branco, né, Mauro? A gente ouviu falar nisso, que o Mato Grosso queria vender essa riqueza
mas isso não está acontecendo, não tem R$ 1 comercializado de crédito de carbono até agora aqui no Mato Grosso, mas porque a Europa tem lá seu modo de pensar. Mas a China ela pode ser muito mais pragmática, né, nessa negociação. Então tudo isso passa pelo Estado entender o momento. A China naturalmente vai buscar ser influente junto a esses outros países, né, como o Brasil. A China vai tentar atrair a atenção do Brasil para ela, quer dizer, buscar a parceria, até porque é uma segurança. Mas eu queria aprofundar um pouquinho a nossa conversa sobre o desenvolvimento do Estado, porque assim, a gente está vendo logística, está vendo que está crescendo a indústria local, ainda pequena, mas está perto do que era 10 anos atrás, melhorou muito, né? Mas um dos problemas que Mato Grosso tem é a falta de gente, de mão de obra qualificada, de gente. Até na perspectiva da reforma tributária, nós temos esse problema, né? Tem uma população muito pequena consumidora, né? Quer dizer, então nós vamos arrecadar menos. Você não acha que está na hora de pensar como é que atrai gente, como é que atrai a indústria, o investimento industrial, gente qualificada, e essa coisa de uma forma mais arrojada? Eu não estou fazendo nenhuma crítica ao governo estadual, pelo contrário, eu acho que o Mato Grosso deu um avanço, uma avançada substancial aí na sua infraestrutura, enfim, muito investimento público. Mas, estrategicamente, será que a gente consegue, em 5, 10 anos, mudar o perfil, resolver esses gargalos para ter mais distribuição de renda, para ter mais impostos em função da agroindustrialização, ter mais gente com mão de obra qualificada, enfim, é um conjunto de situações que precisam ser enfrentadas. Qual que é a sua avaliação, considerando essas duas coisas? Essa crise comercial, que a gente não sabe para onde vai dar, e a reforma tributária, que a gente já sabe aonde vai dar. Tem razão. Existem alguns limitadores para o crescimento do Mato Grosso, um deles é a população, especialmente população qualificada, né? Há outros, como a energia, por exemplo. A indústria diz que o sistema de fornecimento de energia hoje aqui não é trifásico em boa parte do estado, então tem que mudar essa estrutura também. Mas com relação especialmente à sua pergunta de população, o que atrai a população é o desenvolvimento econômico, né? Quando a gente ouve falar que tal região está expandindo economicamente, isso naturalmente atrai população, mas isso sempre foi assim, embora agora mudou muito, Mauro. O desemprego no Brasil ele é pequeno hoje, mas estamos na armadilha da renda média. A gente empregado em Uber, em São Paulo, que hoje não tem aquele ímpeto que tinha antes de mudar. Olha, eu estou trabalhando no Uber, eu vou para o Mato Grosso, eu vou pegar um emprego melhor. Essa dinâmica de migração, ela mudou muito no Brasil. As pessoas estão mais querendo ficar no espaço delas, não arriscar grandes levas de migração. O Nordeste está mais apto a isso, mas o Nordeste é uma mão de obra não qualificada. Tá? Os nordestinos topam mais sair de lá, tá? Do que o sul do país. Mas eles não têm qualificação ainda. Então, um grande problema nosso aqui, o limitador de aumento da nossa economia, nós estamos no limite do nosso PIB. Se aumentar mais, não vai ter hecatombe energético e hecatombe de gente. Tem toda a razão. Mas como trabalhar a qualificação? E daí eu entro num outro problema, não sei se você já percebeu, mas o jovem está com muita pouca vontade de estudar, de se especializar. Ele tem pouca paciência. Eu estava como secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação no estado de Mato Grosso. Mato Grosso oferecia cursos gratuitos de piloto de drone, de inteligência artificial, e não vinha aluno. Olha que coisa interessante, né? Absurdo, né? Um fenômeno que a gente observou aqui. Assustador isso, né? É assustador. A nossa equipe da CCTS, a Poliana, liderou um entendimento que aqui em Cuiabá estava criando muito pet shop. Onde você batia o olho, tinha pet shop e farmácia também, né? Então, criou um curso ali na nossa escola técnica para trabalhar nos pet shop, técnico em agropecuária, alguma coisa assim. E também técnico em farmácia, porque são duas vertentes que estão expandindo aqui. Os alunos não iam. Não fechavam uma sala e depois de uma semana eles desistiam. Então, esse fenômeno é muito preocupante também quando você fala em mão de obra qualificada.
está muito difícil você convencer o jovem Tem a uma outra estudar. coisa interessante aí, que é o fenômeno do empreendedorismo, né? Ninguém mais quer ser Então, empregado, quer ser dono do próprio negócio, mesmo que seja pequenininho, mas ele quer ter essa coisa. Isso é uma coisa que também preocupa, não? preocupa, a gente tem que estudar melhor. É exatamente isso. Ele fala assim, bom, eu vou estudar para pilotar drone, onde eu vou trabalhar, não sei se arrumar um emprego vai ser de R$ 2.000, eu vou ser empreendedor. Esse fenômeno do empreendedorismo, sem dúvida, é isso. Ele tem inibido, por exemplo, as pessoas especializarem. Então, como resolver isso? Essa geração, ela está muito ligada nisso do empreendedorismo. Então, a gente vai ter essa dificuldade, já enfrentamos, né? Já enfrentamos essa dificuldade aqui. Vamos trazer uma indústria para o Mato Grosso, mas tem gente lá qualificada? Não tem. E Mato Grosso tem um ativo que lugar nenhum no mundo tem, que é 60% do seu território ainda preservado, né? Se a gente entender o quanto isso é importante, né? O valor desse ativo, né? Hoje ainda talvez tenha alguma dificuldade, porque tem uma mentalidade ainda muito do desmatamento, das queimadas, tem uma mentalidade de ampliar a área de produção, sendo que nós temos áreas degradadas que poderiam ser incorporadas à área de produção. E esse ativo tem que ser preservado, porque o Mato Grosso pode perfeitamente ser o grande estado verde do Brasil. Eu diria até do mundo. A economia tem 3 pilares principais: capital, terra e trabalho. Hoje já se fala num quarto pilar, que é a economia é o verde, a economia do verde, que ele pode ser explorado. Como eu disse, se a China falar, vou entrar nesse mercado para compensar um pouco nossos problemas ambientais aqui, que são muitos, né? O maior emissor de carbono do mundo hoje é a China, e a China é pela ciência, sabe que está prejudicando o meio ambiente. Eles não contestam isso lá, não tem negacionista lá na China, são pela ciência, mas eles estão num momento econômico que não dá para frear, segundo eles pensam. Então compensem, né? E o Brasil pode fornecer isso para eles de uma boa, o Mato Grosso especialmente, né? Então é isso aí, cara. Tem esse potencial que, na minha opinião, pode se transformar no maior de todos. Professor Maurício Munhoz Ferraz, essa junção dos nomes, assim, às vezes dá um nó, né? Muito obrigado pelo papo, pela conversa. Apesar dos desafios, eu acho que Mato Grosso tem força para enfrentar esse jogo, sair dessas situações, enfim. Mas é preciso que as pessoas que pensam continuem pensando e defendendo essas bandeiras, né? E trabalhando para que isso aconteça. A gente já evoluiu muito nesses últimos 40 anos, e graças ao esforço de muita gente que pensa. Obrigadíssimo.